ignorar as doenças silenciosas é muito perigoso. Na medicina chinesa, a gente aprende que tudo começa no desequilíbrio energético do corpo. O desequilíbrio energético é sutil. Você não tem um avaliador, você não tem uma tomografia que mostra, tem menos energia aqui no fígado, tem menos energia no pâncreas. Então, justamente começa tudo no desequilíbrio energético. Tanto que a medicina chinesa, como a homeopatia, que são medicinas que trabalham com energia vital, elas funcionam muito melhor no início do processo do desequilíbrio. Então, tudo começa no desequilíbrio energético. Então, no desequilíbrio energético, muitas vezes é difícil de você identificar pela visão da medicina ocidental, porque são queixas diferentes, são sintomas diferentes, e você precisa se aprimorar nisso. O desequilíbrio de energia é uma primeira manifestação mais silenciosa que vai levar às dificuldades orgânicas depois. Uma das coisas que me ajudou muito, na década de 90, eu entrei em contato com a programação neurolinguística. Programação neurolinguística que foi trazida ao Brasil pelo Dr. Léo Ribeiro, e eu me apaixonei por aquilo, me aprofundei. Comecei a perceber que existe uma comunicação, muitas vezes, sutil no médico e o paciente. Eu vou trabalhando com o paciente, conversando, e ele vai se sentindo tão à vontade, né, porque eu vou, digamos assim, fazendo um rapport, como a gente chama, assim, à vontade, que ele começa a descrever situações que ele não descreveu para outros colegas médicos. E que muitas vezes a raiz da dificuldade está ali. Porque se a gente começar também a observar que as emoções também são um dos primeiros desequilíbrios do ser humano que vão levar às doenças posteriores. Ouvir o paciente, muitas vezes ele não vai conversar que ele está com um problema sério com o marido, ou com a esposa, ou que ele está com uma tristeza muito grande, uma mágoa muito grande, com um filho, que isso está trazendo o desequilíbrio, muitas vezes, de uma epigastralgia, né, uma dor gástrica, e que não adianta você só dar um remédio para o sintoma do estômago, se você não trata a causa que é. Então, quando eu converso com o meu paciente, eu vou aceitando o que ele vai falando, eu vou me colocando à disposição, eu vou criando toda uma situação de harmonia entre eu e ele vai sentindo, às vezes na postura do corpo, na postura da voz, no olhar que eu olho para... Se eu ficar no computador aqui, veja, eu estou conversando com o senhor, estou aqui no computador, ele não vai se sentir acolhido, ele não vai se sentir à vontade. Então, é como se fosse basicamente um acolhimento, uma abertura para ele entender que eu estou interessado nele e que eu desejo extrair o melhor das informações para poder ajudá-lo. Como a medicina do envelhecimento pode colaborar para evitar as doenças silenciosas mais comuns, tais como hipertensão arterial e câncer? Seu Carlos, é assim, 20% das pessoas, elas estão saudáveis, elas se sentem saudáveis, e os exames mostram que elas estão saudáveis. Faltou 60%. Que a pessoa nem está saudável, nem está doente. Então, na minha opinião, a grande importância de prevenção de doença silenciosa é identificar quando está disfuncional, quando a coisa não está funcionando direito. Principalmente no quadro hormonal, nós temos muitos parâmetros onde a medicina diz ou você está doente ou você está saudável. Ela está apresentando alterações funcionais, onde a pessoa relata, eu não me sinto bem. Né? Até eu sempre brinco, né? Porque às vezes a pessoa vai ao médico, digamos que ele atenda bem, pede exames e tal, e depois dá uma triste notícia para ela. Você não tem nada. É óbvio que você não está bem com essa gordura visceral, ou muito magro, ou a pessoa não está se sentindo bem, eu digo para ela que ela não tem nada. Então, nós temos muitos distúrbios funcionais hormonais que não caracterizam doenças, mas que trazem sintomas, mal-estar e... Aí, claro, uma coisa não está funcionando bem, uma hora vai quebrar. Eu digo que a maioria da hipertensão arterial poderia ser tratada, e é tratada, com uma coisa muito simples, que é um mineral que o nosso país tem pouco, é o magnésio. Quando você aumenta o magnésio corporal, você melhora a circulação, vasodilatação. Tem muitos casos de arritmia cardíaca e de hipertensão que melhoram muito com a reposição do magnésio. Então, muita gente vem com pressão alta, continua com o seu medicamento, mas eu vou lhe dar magnésio junto e tal. Então, tem todo um conceito que eu sinto muito mais lógico e ampliado, mas que, segundo as questões que a gente vive, não tem interesses que vão... Magnésio todo mundo pode comprar e não precisa ter patente. E você vai olhar e vai fazer o seguinte, tudo que vem diretamente de Deus, você come de 80% no mínimo. Basicamente, a gente só come, seu Carlos, uma coisa. Só uma coisa nós comemos. Sol. Então, a planta tem fóton, que eu vou comer o fóton e vai ser transferido para mim. Então, basicamente, se você quer ter vitalidade, energia, você precisa comer alimentos
que eu brinco, alimentos fotônicos. E o que você come que não tem fóton, você não está pondo energia para o corpo. É medicina porque a pessoa precisa mudar o estilo de vida. Dormir de madrugada, você não vai produzir o hormônio do crescimento adequadamente. O hormônio do crescimento, 2 horas da madrugada, em sono profundo, ele é produzido. O cortisol nos dá sustentação de trabalhar o estresse. Quando a proteína não é digerida e for absorvida, ela é um elemento estranho para o nosso corpo, causando inflamação. O nosso trigo, principalmente aqui nas Américas, foi modificado geneticamente. Não adianta tomar o seu café da manhã, comer aí o seu pãozinho com manteiga e leite. Então, mudar o estilo de vida, muitas vezes, cura a pessoa, independente do remédio. Como funciona a associação da medicina fisiológica, emocional e metafísica? E isso repercute no corpo físico. E muitas vezes a pessoa faz tudo direitinho, come direitinho, faz exercício. Eu acho que eu vou dar um exemplo importante dentro da área da saúde. Nós tivemos o falecimento do dono da Mil. Estava em Angra, helicóptero, médico, e infartou fulminante. O infarto, segundo esse médico alemão, esse infarto fulminante é uma perda que acontece na natureza de território. O Alce, que era dono do território ali, se ele perdeu, a coronária dele faz um espasmo. Quando faz o espasmo, você sabe melhor que eu. Não tem o que fazer, porque se está entupido, eu vou lá pôr um stent, mas se faz um espasmo, ela trava, é fulminante. Então, quando ele entregou aos americanos todo o trabalho dele, é como se ele estivesse entregando a família, o filho, a casa, o território. Então minha consulta é 1 hora e meia, eu mergulho, às vezes eu fico sabendo de coisas, como é que foi a tua mãe, como é que tua mãe estava quando você engravidou. Quer dizer, a gente tem que fazer uma visão diferente do que simplesmente, toma mais um remedinho para o colesterol. Favor comentar. Abordagem holística para entender e tratar o ser humano em todas as suas dimensões, física, emocional, espiritual. Os porozinhos do intestino têm um diâmetro, quando estão saudáveis, de até 3 microns. Mas se eu tiver uma alteração do intestino, dessa peneira, desses poros, que a gente diz que aumenta a permeabilidade intestinal, aumenta os poros, esses poros podem chegar até 300 microns. Quando entra no corpo, essa proteína, por exemplo, do glúten, que é o glúten, ou mesmo a caseína do leite, o organismo não reconhece como alimento. Então, entrou lá uma proteína grande, porque o intestino deixou esse chama vazamento intestinal, ou leaky gut em inglês. Aí o sistema imunológico falou, manda o exército, vai determinada, a imunidade vai lá, os anticorpos vão lá e vão tentar capturar aquele inimigo que entrou. Tudo porque nós temos uma inflamação cerebral, porque entrou um elemento que não deveria ter entrado através de um vazamento do intestino e essa briga aconteceu. Então, por exemplo, crianças autistas, quando você muda a alimentação, você tira o leite e o glúten e, entre aspas, trata o intestino, melhora 50%. Ela volta depois de um mês e fala, doutor, eu tive enxaqueca uma vez, eu tinha todo dia. Hoje em dia, nós testamos exames genéticos que fazem uma avaliação da genética das fezes e eu sei exatamente qual é o lactobacillus que eu vou repor. Quer dizer, quando eu reequilibro a microbiota intestinal, eu posso eu posso melhorar uma série de coisas no organismo. Então eu falo, prepara a família, que a criança pode querer quebrar tudo, porque ela vai estar numa abstinência de uma droga, que é o ópio. É interessante o que o senhor está falando, principalmente a respeito do glúten. Quer dizer para você que nós precisamos olhar nossa vida sempre nesses 3 aspectos. O físico, o mental e o metafísico. Com isso, você vai ter melhor qualidade de vida, entendimento, até o que acontece com você, com a tua família, com o teu ambiente, com o teu trabalho. Se você quiser me encontrar, o Instagram é o melhor. Não deixem de assistir um episódio por dia para se atualizar e entender melhor a sua saúde. Aproveite os ensinamentos que são dados aqui, porque você será muito beneficiado.